Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Agora continuando, na verdade, o assunto sobre métodos de separação de mistura. Então já vimos alguns aí, né? Separação magnética, destilação simples e fracionada, enfim, né? Vimos vários aí, certo? Hoje vamos finalizar com os métodos. Claro, tem outros, né, que não serão citados, tem vários outros. Mas vamos finalizar esse assunto aí com mais alguns importantes, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar. Então um método que eu já havia comentado na aula passada, né, quando eu falei da destilação, é a evaporação. Então perceba, olha essa imagenzinha que legal que as pessoas estão fazendo. O que você acha que essas, essas montanhas aqui em branco? Isso é o sal, aquele sal que você compra lá no mercado, né? Que você vai lá no mercado e compra para salgar a sua comida, né? Que dá gosto à sua comida. Então esse sal, perceba aqui no fundo também, ó, vou deixar aqui, vou colocar em azul, ó. Aqui no fundo você tem, ó, água, vou colocar em amarelo, senão em azul não está dando para você visualizar direito. Então aqui, ó, você tem a água do mar, que tem água do mar, água salgada, certo? E essa água salgada, ela tem o quê? Ô, professor, que pergunta boba, né? Ela tem sal, água com sal, entre outras coisas, tá? E aí o que fazem para produzir o sal? Eles colocam esse sal, essa água, numa região onde seja muito quente, onde tenha seja muito quente mesmo, tem uma taxa de insolação elevada e pouca chuva, né? Geralmente aqui no nosso país, lá no Nordeste, por exemplo, né, eles fazem uma camada superficial de água salobra, ou seja, muito salgada, deixa no ambiente muito quente, com muita insolação, e aí a água em si, ela faz o quê? A água que está colocada aqui, ela evapora, ela vai para a atmosfera, ela está evaporando. Só que o sal não faz isso, tá? Então a água ela permanece, né? Ela passa para o estado gasoso, evaporando, e o sal, como tem um ponto de ebulição e fusão também muito elevados, o sal não consegue tornar esse sal gasoso. Ele vai continuar ali no estado que ele estava, né? Então ele vai cristalizar, ou seja, ele vai sair do soluto, do solvente, que seria a água, e ele se cristaliza, que é o formato sólido. Cristalização significa se tornar sólido, depois da perda do solvente, que no caso seria a água. E aí você tem a formação dessas montanhas de sal, tá? Então esse prefixo evaporação significa que você perde o teu solvente, no caso a água, e você coleta o que é do teu interesse, que seria o soluto, que no caso seria o sal, certo? Então tenha em mente isso. Evaporação e destilação são processos muito semelhantes. A diferença é que a destilação você não perde nada. E a evaporação, você perde o solvente e você só coleta o teu soluto, que no caso seria o sal. Beleza, pessoal? Então vamos ao nosso próximo modelo. Agora, sifonação. Já viu aquele filme lá, a pessoa colocando um caninho dentro do tanque de gasolina do carro, onde ele puxa, aí ele coloca o caninho para baixo do nível ali que está, e a gasolina vai saindo? Aquele processo chama-se sifonação, que você está olhando aqui do seu lado, aqui ó, na sua imagem. Ó. Então eu tenho, por exemplo, aqui uma mistura de um líquido e um sólido. Por exemplo, água e areia, né, por exemplo. Né? Eu quero tirar essa água da areia. O que dá para fazer? Dá para fazer várias coisas, filtração, dá para fazer, enfim, né? Tem algumas metodologias, decantação, enfim, né? Mas eu só tenho um caninho. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cano, colocar aqui, ó, na parte do líquido que eu quero coletar, eu vou dar aquela sugada nessa outra ponta e eu preciso colocar essa outra ponta que eu estou sugando no nível inferior àquele da mistura. Por quê? Porque é a gravidade que vai te ajudar. Né? Então esse nível inferior, a gravidade é aquela força, né, uma aceleração que puxa as coisas para baixo. Então a gravidade ela vai acabar fazendo com que esse líquido, depois da primeira puxada que você der, né, aquela da primeira sugada, ele continue a descer. Enquanto estiver em contato com o líquido aqui, ó, esse líquido ele vai percorrer por
por esse cano. Por isso que lá na cozinha da sua casa é chamado de sifão, aquele caninho que está embaixo da pia, justamente por causa da sifonação, tá? Então ele separa esses componentes aí, líquido de sólido, a água de algum resíduo de arroz ou comida que possa cair na tubulação, para que isso não venha entupir tudo, né? E sujar tudo lá, o meio ambiente como um todo. Tá? Então por isso que é chamado de sifão, aquilo que tem embaixo da sua pia. Né? Também dá para separar dois líquidos desde que sejam imiscíveis, ou seja, não se misturam, né? Que nem água e álcool, se misturam, né? Você não percebe a diferença, é uma mistura homogênea. Agora, se for imiscível, é uma mistura heterogênea. Então, se essa mistura é heterogênea, você vai colocar aqui o caninho naquele líquido que você quiser. Então, se eu quiser coletar, por exemplo, o primeiro líquido, então eu coloco o caninho no primeiro líquido, sugo e consigo puxar o primeiro líquido. E se eu quisesse coletar o segundo? Não tem problema. Era só você colocar esse caninho abaixo aqui, ó, no segundo líquido. Aí você faria, sugaria da mesma forma, e o segundo líquido ele estaria vindo também. Tá? Geralmente é mais fácil puxar o primeiro, tá? Mas daria para fazer isso também com o segundo. Então, sifonação é usar esse caninho para separar. Tranquilo? Vamos lá, mas vamos continuar. Centrifugação. Você já viu nas aulas anteriores a decantação. O que era a decantação? O mais pesado desce e o mais leve fica na parte de cima. Só que esse processo ele demora bastante, porque é a ação da gravidade que vai puxar aquilo que é mais pesado para baixo, certo? Então, nesse caso, se eu quiser, por exemplo, fazer um exame de sangue, né? Você não consegue separar a parte sólida da líquida do líquido do sangue, simplesmente deixando em repouso. Professor, mas sangue tem parte sólida? Sim, tem muita parte sólida, tá? Existe a parte sólida e a parte líquida do sangue, que é chamada de plasma. Então, para fazer os exames, eles separam essas duas coisas, tá? Por exemplo, você tem ferro no teu organismo, ferro no teu sangue, que é o responsável pela formação da hemoglobina. E o ferro, ele é sólido, né? Então, entre outras coisas, tá? Então, se eu quiser separar esse sólido do líquido, eu não posso simplesmente deixar decantando, deixar a parte sólida descer, porque o sangue em si, ele coagularia e estragaria tudo, eu teria que pegar mais sangue. Então eu preciso que seja rápido esse processo. Então eu pego o quê? Eu pego o sangue e coloco na centrífuga, ó. Veja aqui, ó. Então eu vou girando, e essa força centrífuga, ela joga mais rapidamente a parte sólida para o fundo do recipiente, fazendo com que esse processo de decantação seja acelerado. Tá? Então, a centrifugação e a decantação é a mesma coisa. A diferença é o tempo. A centrifugação é mais rápida pelo fato da força centrífuga e a decantação é mais lenta, que é a gravidade que puxa o sólido. Tranquilo? Mais uma imagenzinha aí para você visualizar isso. Falando sobre o exame de sangue em si, né? Mais uma imagem aí, ó, para você visualizar, né? Girando ali o sangue na centrífuga. Tranquilo, pessoal? Vamos adiante, então. Essa aula vai ser mais para finalizar mesmo esses assuntos. Agora alguns exercícios, né? Identifique quais são os métodos de separação utilizados abaixo, representados pelo número 1, pelo número 2 e pelo número 3. Tá? Então, quais são esses métodos aí? Então, veja aqui na primeira parte, você tem a água, açúcar e areia. Tá tudo misturado aqui, ó. E aí você faz um processo 1, aí aqui em cima você tem água e açúcar, porque ambos se dissolvem, né? Eles se misturam formando uma mistura homogênea, só que a areia não se dissolve, ó. Você tem areia aqui embaixo. Então, primeira coisa que você fez, né, quando você tem água, açúcar e areia, você esperou para com que a areia desça. Como é que chama esse processo de esperar até que alguma coisa desça? Como é que chama? Isso mesmo, chama-se decantação. Tá? Então, esse primeiro método chama-se decantação. Aí você esperou o tempo suficiente e decantou. Aí você colocou esse caninho aqui, ó, para separar a fase líquida que está aqui em cima. Né? Ó, fase líquida que está aqui. Como é que chama mesmo a fase, esse caninho? Chama-se sifão, ou seja, nesse caso você fez uma sifonação. Tá? Então o 2 chama-se sifonação. Agora no terceiro caso você tem água e açúcar. Aí você fez um terceiro procedimento onde você separou a água e no outro o açúcar, que também poderia ser o sal, né, por exemplo.
Então, o que você fez? Você coletou o solvente, que é a água, e você também coletou o soluto, que é o açúcar. Você não perdeu nada. Você simplesmente separou uma mistura que era homogênea. E como é que você fez isso? Como é que chamava-se o processo? Chama-se destilação. Isso mesmo. Então, você fez a destilação aí. A filtração daria para fazer ali? Será que daria para fazer passar uma água salgada ou uma água muito doce por um filtro e o filtro reteria a fase sólida? Porque o objetivo do filtro é reter a fase sólida. Então daria para fazer a filtração? Não, não daria. Por que não? Porque a filtração ela só retém aquilo que é sólido, que não está dissolvido, e a fase líquida passa. Aquilo que é sólido, que está dissolvido, como o açúcar ou o sal, ele passa pelo filtro também, tá? Então o filtro não consegue reter aquilo que é dissolvido, ele só consegue reter aquilo que não é dissolvido. Então naquele primeiro momento aqui, ó, se você voltar aqui, ó, água, açúcar e areia. Como é que eu faria para separar a água do açúcar da areia? Aqui daria para fazer uma filtração, porque a água e o açúcar passaria e a areia ficaria retido no filtro, tá? Mas nesse caso, do jeito que foi colocado, o primeiro é decantação, o segundo é sifonação e o terceiro é destilação simples, tá? Pelo fato que o açúcar e a água têm pontos de fusão e ebulição muito diferenciados. Beleza? Então essa é a resposta desse primeiro exercício. Próximo. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurá-lo? Isso está escrito lá na Bíblia, né? Mateus 5,15, só utilizando também a aula para ler um pouquinho sobre a Bíblia. Então nós, aqui a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. A terra seria o planeta, nós somos o sal. Qual que é o objetivo do sal? Dar gosto, né? Dar sabor àquilo que ele está inserido. Então o sal, ele dá sabor e dá qualidade ao alimento. Imagine pegar um alimento sem sal, né? É horrível, não dá para comer. Ou também, né, se esse sal estiver muito sujo, né, se ele estiver altamente contaminado, também não vai ser muito legal. Então esse sal ele deve estar puro para que ele possa ser usado, né? Então esse é o contexto aí do versículo bíblico que eu escolhi. Nós somos o sal, precisamos estar puros, não podemos estar contaminados. E quem que nos descontamina no caso do versículo? É o próprio Jesus, né? Ele seria o nosso ser descontaminante, porque nós somos contaminados, porque somos pecadores, mas Jesus ele acaba nos descontaminando, né? E nós nos tornamos sal puro, sal que dará gosto. Agora imagine esse contexto, um sal de verdade. Um sal caiu na terra. Como é que você vai recolher esse sal para torná-lo puro? Né? Então, como podemos fazer para separar o sal no sentido literal da terra, também no sentido literal? Né? O que você vai fazer? Vai fazer igual o exercício anterior, igualzinho. Você vai pegar esse sal com terra e vai jogar num copo e vai colocar água. Por quê? Isso chama-se dissolução. Quando você acrescenta água para dissolver alguma coisa, você fez a dissolução. Isso é um método de separação, tá? Então, a areia que não é solúvel vai ficar no fundo, vai decantar. E o sal que é solúvel vai ficar misturado com a água. Agora você quer tirar aquela areia, mas tirar mesmo. O que você vai fazer? Uma filtração. O filtro vai reter a areia, porque ele não está dissolvido, né, a areia, e a água com sal vai passar pelo filtro, né, porque o filtro não segura o que está dissolvido. Mas ainda assim você não tem o sal. Agora você tem água salgada, já sem areia, você conseguiu tirar. O que você vai fazer para retirar esse sal da areia? Vai fazer a evaporação, né? A evaporação, a água vai subir, vai embora para a atmosfera e você coleta novamente o sal puro, purificado, limpinho, podendo ser usado novamente. Certo, pessoal? Então é assim que você faz para limpar o sal que possivelmente cai na areia, por exemplo, no acampamento, você está lá, caiu o sal, você não tem como conseguir outro. Faz esse processo, pega tudo aquilo, joga numa panela, coloca água, dissolve, passa por um filtro, o senhor não tem um filtro no acampamento, uma camiseta, né? Pega um pedaço de pano, joga lá, o pano vai servir como um filtro. Ele vai reter a areia e vai deixar passar água salgada. Pega essa água salgada, deixa esquentar, né? Esquenta, esquenta, a água vai embora e você vai coletar o sal, tá? E se tivesse um laboratório? Faz a destilação, porque além do sal ser coletado novamente, você também conseguiria produzir água destilada, que também é de interesse.
Beleza, pessoal? Então é isso, essa aula parou por aí, teve até um devocional para você pensar um pouquinho nesse sentido. Espero que esteja gostando dessas aulas. Eu, particularmente, de verdade mesmo, eu estou com muita saudade de vocês, né? Eu sei que em certos momentos aí, né, em momentos de aula, parece uma coisa e não é, enfim, né, mas realmente eu estou com muita saudade, né? Porque às vezes dá aquela vontade de conversar na aula, né? E aí o papel do professor é ficar chamando aquela atenção ali para que você consiga prestar atenção, para que você consiga aprender, mas sempre pensando no seu bem, né? Então, espero que você esteja gostando. De verdade, eu estou com saudade de vocês. Espero que termine logo esse problema todo que estamos passando e nós possamos estar juntos novamente. Um grande abraço, Deus abençoe a cada um e seja o sal da terra, dê sabor a tudo, principalmente nesse momento que estamos passando. Né? Em nome de Jesus eu oro isso para nossas vidas.